Paz do Senhor, galera, tudo bem? Continuando o nosso incentivo à leitura, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Um livro escrito por nada menos que C.S. Lewis. C.S. Lewis foi nascido na Irlanda em 1898. Ele foi professor de literatura medieval. Foi ateu durante muito tempo da sua vida, mas em 1929 ele se converteu ao cristianismo. Ele tem como outras obras cristãs conhecidas Os Quatro Amores, A Abolição do Homem e Cristianismo Puro e Simples. Além disso, ele investiu muito na parte de literatura infantil. Um dos clássicos infantis que ele fez foi nada menos que Nárnia, que tem o filme, que tem os livros. Quem nunca assistiu Nárnia? Foi C.S. Lewis que fez. Então a gente já percebe que esse livro é um bom livro, hein? Esse livro, ele conta a história de um diabo, que é dado o nome de Fitafuso. Amém? Esse diabo é um diabo muito experiente. E esse diabo, ele é orientador do seu sobrinho, que é colocado o nome de Vermalhe. E esse sobrinho tem a missão do quê? De cuidar de um paciente. Quem é esse paciente? Um homem cuja a missão de Vermalhe é levar esse homem para o inferno. E o seu tio começa a dar orientações de como agir de forma correta. Esse livro ele é distribuído ao longo de 31 cartas que o seu tio dá para o sobrinho, dando várias orientações. O livro é muito bom, eu te convido mesmo a ler esse livro. A gente vai comentar algumas cartas desse livro. A primeira carta que a gente vai comentar é a carta 3, que vai da página 11 à página 15. Essa carta fala do sobrinho recebendo instruções do seu tio de como fazer o seu paciente se desentender com a sua mãe. Interessante. E esse livro, nessa carta, tem uma frase muito interessante no livro que ele fala, o tio falando para o sobrinho: o inimigo trabalha de dentro para fora, transformando gradualmente as ações do paciente para que corresponda a um novo padrão. Nesse caso aqui, como é um livro onde conta a história de um diabo, de um demônio, ele coloca Deus como inimigo. Então ele fala que o Deus trabalha de dentro para fora. E quando menos espera, a pessoa já mudou todo o seu comportamento. Quem não se identifica com isso? Quem, aqui no início da conversão, foi caminhando, quando você percebeu, você já tinha mudado um monte de coisa. É exatamente o que o livro fala, trazendo a visão do inferno para o nosso mundo. Aí, para eles não correrem o risco de Deus mudar o seu paciente, esse homem, o tio orienta o sobrinho a investir no estável hábito de irritação mútua e alfinetadas diárias entre o paciente e a sua mãe. Ele fala para que seu sobrinho mantenha contato com o demônio que cuida da mãe dele. Cara, quem conhece o mundo espiritual, quem conhece um pouco de intercessão, de batalha espiritual, sabe que isso é real. Amém? Os demônios se conversam. Então assim, ele orienta o demônio a falar com o demônio da mãe. E a ideia é o quê? Trazer discussão no lar, trazer discussão entre essas duas pessoas. A primeira orientação, faça-o prestar atenção apenas na sua vida interior. Primeira orientação do tio. Aí ele fala o seguinte: faça com que ele pense que a sua conversão se deu de dentro dele e que ele se isole de tudo. Irmão, a Bíblia fala que é o Espírito que nos convence do pecado. Então, como que a conversão depende de nós? A conversão depende totalmente do Espírito Santo. Nós se abrimos, sim, para que Deus entre. A boa palavra diz: eis que bata a porta e abro. Porém, a gente não pode se vangloriar disso. Tudo depende muito mais de Deus do que da gente. E ele orienta: faça com que ele se isole de tudo, para que ele não tenha comunhão. Quantos estão se isolando na sua vida, achando que pode viver um cristianismo sozinho? E a Bíblia fala totalmente diferente. A outra orientação: faça com que ele não perceba e comece a negligenciar as coisas óbvias. Então, o que ele está fazendo? Ele está cegando esse rapaz, para que esse rapaz não perceba que as atitudes que ele tem tomado está errada.
e que as soluções para os problemas dele tá na cara. Então ele cega totalmente o entendimento. E o que a palavra diz? João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é isso, o Espírito Santo nos convence. Como que um cristão acha que tudo depende dele, que é dele que vem a fonte de poder? Errado. João 15:16 fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês os que pedirem em meu nome. E aí a gente vê, 2 Coríntios 4:4 fala: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É exatamente o que Satanás faz. Satanás muitas vezes nos coloca em isolamento, nos confina para que nós não vejamos o quanto nós estamos distante de Deus e quanto a solução está logo ali. E a gente acha que as coisas estão muito ruins, que não vai ter como sair disso. Segunda orientação, ele fala o seguinte: certamente é impossível impedir que ele ore pela mãe, mas temos meios de fazer com que as orações não tenham efeitos. Amém? Olha, isso é muito real. E aí ele dá em cima desse tópico, ele dá uma orientação. Faça com que as orações sejam sempre espirituais, que ele esqueça das coisas mais importantes, como o reumatismo da mãe. Então assim, olha como Satanás trabalha. Tiago 4:3 fala: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Exatamente isso. Satanás sabe que muitas vezes não pode impedir você de orar, não pode impedir que você vá à igreja. Porém, ele pode fazer com que tudo isso que você está fazendo não sirva de nada, não tenha efeito nenhum no mundo espiritual. E você comece a viajar. E ele orienta exatamente isso. Faça com que ele sempre pense nas coisas espirituais e esqueça as coisas óbvias. A mãe do rapaz está com um problema de reumatismo. Então ele começa a orar por coisas que não tem nada a ver. Ao invés de ir para cima e falar: minha mãe é curada em nome de Jesus. Olha como Satanás trabalha. Talvez você esteja indo para a igreja e não está adiantando de nada. Irmão, se analisa o quanto você tem ido, o quanto você tem feito, que realmente é a vontade de Deus. Amém? Se você não está sendo influenciado por uma força demoníaca. Uma outra orientação em cima desse tema: faça com que ele ache que os atos da mãe, que ele julga como inconveniente ou irritante, como pecado, assim poderá distraí-lo, mesmo quando estiver com os joelhos dobrados. Então, olha a astuta cilada de Satanás. Ele começa a influenciar o rapaz a ver as atitudes da mãe que ele não gosta, fazer com que as atitudes se tornem inconvenientes ou irritantes e que ele ache que essas atitudes são pecados. Meu irmão, quantas vezes você se irrita por coisas que não tem nada a ver? Será que você não está sendo influenciado? Você se irrita por coisas que não fazem sentido e coloca isso como se fosse pecado. Não, todos nós temos defeito, todos nós temos que mudar, amém? Porém, há coisas que é desnecessária, coisas que não vão alterar em nada o relacionamento, amém? A palavra fala o que em Jeremias 17:9? O coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Amém? Então assim, o coração nos engana. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, que a gente está cobrando a pessoa para mudar, não sei o que. Mas, irmão, será que isso é a vontade de Deus? Muitas coisas, é coisas que não vão mudar em nada. Talvez isso te irrita mais do que propriamente é a atitude. Talvez Deus nem ligue. Amém? Outra orientação em cima disso: crie uma figura fictícia da mãe para que ele comece a orar por essa mãe imaginária, assim tornando as orações cada vez mais ineficazes, como tornando frio o bastante para insultar ou abater a mãe. O pecado, a palavra fala que o pecado nos afasta de Deus. Conforme nós vamos pecando, nós vamos nos afastando dos princípios cristãos. E nós vamos tomando atitudes que nós nunca tomaríamos. Amém? Então, aqui, o demônio orienta o seu sobrinho a o quê?
a fazer com que o rapaz crie uma mãe imaginária, que ele comece a orar por essa mãe, que não existe, uma mãe que ele construiu, uma mãe cheia de defeitos, cheia de problemas, ao ponto dele chegar à atitude de agredir essa mãe, de agredir. Isso a gente pode levar a qualquer âmbito, marido com mulher, mulher com marido. Então assim, irmão, olha como que está a sua vida. Olha como está a sua vida. Vê se realmente o que você tem feito é o que Deus tem pedido. Amém? A gente vai parar por aqui. Vou falar um pouco mais sobre essa carta 3. Amém? Então eu te convido, no final desse vídeo vai ter onde comprar o livro. Amém? Te convido a comprar um livro barato. Te convido a compartilhar um comentário aqui. Amém? Ouça, reflita e escreva sobre isso.